Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilaci, tudo bem? Então, esse vídeo aqui, ele vai fazer a correção da atividade sobre o sistema nervoso que eu passei para vocês, tá? Essas foram as questões que eu passei lá e agora eu vou explicar para vocês cada uma dessas questões. Lembrando que para responder, você precisava ter lido o texto, entendido o texto, e aí sim poder refletir sobre o texto e é para responder as questões que eu passei. Mas de qualquer forma, nós vamos fazer aqui, tirar as dúvidas e eu vou explicar cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta é: conclua qual é a importância dos sistemas de coordenação para a sobrevivência dos seres vivos. Então, pelo que a gente leu no texto, né, o desenvolvimento dos sistemas nervosos, tanto periférico quanto central, como nós vimos, né, no texto, assim como a sua interação que tem com outros sistemas, como o sistema endócrino e o locomotor, que está ligado ao sistema muscular e ao esquelético, né, ou seja, os músculos e os ossos, o esqueleto, ele resultou na capacidade dos animais de perceber e então responder rapidamente às mudanças em seu ambiente. A também responder a situações estressantes ou de dano potencial aos tecidos, né? Algum tipo de ferimento, certo? Aí a 2 pede para completar, como observado no texto, que vocês leram, e tem a imagem lá também, qual é o sistema A e B, na figura abaixo dessa organização do sistema nervoso humano. Então, a gente viu no texto que nós chamamos de sistema nervoso central, que é o B, o encéfalo, né, onde está o cérebro, o cerebelo, e a medula espinal. Então, o encéfalo e a medula espinal formam o sistema nervoso central. Agora, o A é o sistema nervoso periférico, como a gente viu na resposta da primeira, que envolve os nervos cranianos e os nervos espinais. Então, tá aí os dois sistemas, né, do sistema nervoso humano. Nós temos o central, representado pelo B, e o periférico, o sistema nervoso periférico, representado pelo A. Tudo bem? Vamos agora para a questão 3. Hipóteses atuais sugerem que quando aprendemos algo, novos caminhos de comunicação são estabelecidos entre os neurônios. Sempre que recebermos um estímulo que ative esse caminho entre os neurônios, lembraremos do que foi aprendido. Então ele pede: explique como se estabelece a comunicação entre os neurônios, e B, no exemplo dado, né, identifique a capacidade desencadeada quando o estímulo ativa um caminho entre os neurônios. Primeiro, uma coisa que não tinha no texto, mas eu vou apresentar para vocês aqui agora, é como funciona o cérebro, tá? Então nós temos aqui, ó, nessa imagem, isso daqui são duas células, são dois neurônios. Esse é um neurônio e esse é outro neurônio. E nós temos milhares, milhões desses neurônios no nosso corpo. Eles estão dentro do nervo. E como é que um se comunica com o outro? Então, nós temos aqui o que chama de neurônio pré-sináptico. Pré significa antes. E aqui o neurônio pós-sináptico. Pós significa depois. E nós temos aqui a sinapse, que isso que é o que importa. Tá? É aqui que vai ocorrer a passagem de uma informação. A informação vem nessa célula, chegando aqui no que a gente chama de terminal axônico, que é o final do neurônio. Ele vai sofrer um processo de sinapse, vai haver uma liberação de substâncias químicas que ajudam nesse estabelecimento dessa comunicação, desse canal, em contato com o quê? Com os dendritos. Por isso que fala que antes o neurônio pré-sináptico, porque ele é antes de ocorrer a sinapse.
e esse é o pós-sináptico, porque ele é depois da sinapse. A sinapse é essa comunicação que existe entre, entre dois neurônios. Por quê? Porque aqui ele é pós-sináptico em relação a esse, mas aqui ele também tem esse terminal axônico. Ele vai ter outro neurônio para cá, tá? Passando para cá vai ter outro neurônio. Então é um neurônio ligado no outro. Então é assim que ocorre a comunicação. Então por que eu falei isso? Porque precisa saber disso para poder responder essa pergunta aqui. Então, de novo, ó, 3. Hipóteses atuais. Já lembra que você pode reler mais de uma vez para entender, caso você não tenha entendido na primeira. E não tem problema nenhum reler. Reler reforça o que você está aprendendo, tá? Então, hipóteses atuais sugerem que, quando aprendemos algo, novos caminhos de comunicação são estabelecidos entre neurônios, como nós vimos lá. Sempre que recebermos um estímulo que ative esse caminho entre os neurônios, lembraremos do que foi aprendido. Então, aí ele pede, explique como se estabelece a comunicação entre os neurônios, que foi o que nós vimos lá. Então, a comunicação entre os neurônios, ele se dá através da produção e da percepção de neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São essas substâncias que são liberadas ali naquele espaço entre os dois neurônios, né? O neurônio pré-sináptico e o pós-sináptico, que a gente chama aquilo ali de fenda sináptica. Tá? Então é isso, é essa comunicação entre os neurônios através da produção e da percepção de neurotransmissores na fenda sináptica. Professor, mas isso não estava lá, não tem problema, eu estou passando para vocês aqui. Né? Eu não percebi que não tinha essa informação para vocês. Aí no B, aqui em cima, no exemplo dado, identifique a capacidade desencadeada quando o estímulo ativa um caminho entre os neurônios. Então, essas novas sinapses, elas são formadas entre os novos neurônios. Então, com a prática repetitiva das atividades aprendidas, essas sinapses tornam-se mais estabelecidas. Ou seja, gente, repetir, como eu disse, a leitura, você vai repetindo o que você leu. Eu costumava estudar em voz alta, porque eu guardava melhor, mas cada um tem seu jeito de estudar. Então, você, no meu caso, por exemplo, eu lendo em voz alta, eu fazia com que novas sinapses fossem formadas entre os neurônios. Então, essa repetição, né, ler em voz alta e repetir mais de uma vez o texto dessas das atividades que a gente aprende, vai vai formar essas sinapses e vai tornar elas estabelecidas. Então, um conhecimento novo que vai surgir no nosso cérebro. Tudo bem? Muito bem. Agora vamos para 4. Aqui em cima. A medula espinal é vista geralmente como uma via de passagem. O que é a medula espinal? Está aqui, ó, azul. Tá? Fica dentro da coluna vertebral. Um caminho para que os impulsos nervosos originados no cérebro cheguem aos órgãos efetores. Então a pergunta, item A, essa afirmação está correta? Justifique. Então vamos lá. Sim, essa justificativa está correta. A medula espinal, ela faz parte do sistema nervoso central, como a gente já viu aqui. E é a via que mantém o cérebro em contato com os estímulos externos e que permite, então, o cérebro responder a esse estímulo. Tudo bem? Essa é a letra A. A B. Suponha que duas pessoas tenham sofrido lesões na medula, uma abaixo do pescoço e a outra próxima à cintura. Deduza quais podem ser as consequências dessas lesões para cada uma dessas pessoas. Bem, primeiro, uma vez que a medula é a via de passagem dos impulsos, como nós vimos, que chegam ao cérebro e saem dele, qualquer lesão que comprometa a medula pode ocasionar uma comunicação entre os cérebros, uma má comunicação entre o cérebro e os órgãos efetores. Então, ele cita 2 casos aí. Então,
Se uma pessoa ela sofre uma lesão abaixo do pescoço, é provável que qualquer comunicação abaixo dessa linha seja interrompida, gerando o que se conhece como tetraplegia, tá? Então, pessoa tetraplégica, porque ela sofreu uma lesão na coluna vertebral, uma lesão grave, né, que rompeu essa comunicação dentro da medula espinal, então ela vai ter tetraplegia, ou seja, não vai conseguir movimentar os braços e as pernas. Agora, se a lesão acontecer próximo à cintura, então, nesse caso, o corpo ele será capaz de sentir e responder acima dessa linha, porque a medula está intacta. Entretanto, da cintura para baixo, será incapaz de realizar movimentos. Então, essa situação é conhecida como paraplegia. Então, a pessoa que é paraplégica é porque ela sofreu uma lesão na coluna, na região da cintura. Então, ela não vai conseguir mexer os chamados membros inferiores ou as pernas. Agora, quando sofre abaixo do pescoço, aí essa pessoa ela é tetraplégica, porque ela não vai conseguir movimentar nem os membros superiores, que são os braços, e nem os membros inferiores, que são as pernas. Ok? E por último aqui, a atividade 5. Uma pessoa está costurando e espeta o dedo na agulha. Quando isso acontece, ela afasta a mão rapidamente. Na segunda vez em que espetou o dedo, a pessoa decidiu protegê-lo com um dedal, que é uma pequena capa de metal que evita a perfuração pela agulha. Então, quem costura conhece o dedal. Você põe em cima do dedo para não ficar furando o dedo. É uma capinha de metal que protege. Agora, sobre essa situação, vocês vão responder. Primeiro, no primeiro momento em que a pessoa afastou rapidamente a mão da agulha ao ser espetada, a ação dessa pessoa foi voluntária ou involuntária? E é para explicar, é para justificar. Bom, gente, isso daí, esse primeiro momento da pessoa espetando o dedo e retirar a mão é uma ação involuntária. Porque como toda ação de rápida, né, de um reflexo rápido à dor, o corpo reage através do que a gente chama de reflexo medular. E só depois desculpa, quando já foi dada essa resposta motora, o cérebro entende o que aconteceu e aí processa a dor. Então, quando você pisa numa taxinha, você está andando descalço, eu mesmo estava caminhando outro dia, tinha um prego, eu pisei no prego e tirei o pé. Mas tirei o pé por causa do reflexo da minha medula, o reflexo medular. Eu tirei o pé automaticamente, sem eu mandar. Por isso que é uma ação involuntária, uma ação que não fui eu que dei. Foi o meu cérebro como reflexo para proteger o meu pé, nesse caso. E no caso do dedo, em relação à espetada. Aí B, no segundo momento em que a pessoa passou a usar o dedal, a ação foi voluntária ou involuntária? Justifique. Bom, no segundo momento, a pessoa ela passou a usar o dedal, foi uma ação voluntária. Por quê? Porque devido à experiência que eu costuro de costurar e de espetar o dedo, o cérebro associou, então, essa com a chance de machucar o dedo novamente. Então falou, bom, para não machucar o dedo novamente, eu vou proteger meu dedo com o dedal. Então eu decidi fazer isso. Então é isso, a ação voluntária, eu decidi fazer. Se eu quero andar, eu decido andar, tá? Agora, quando a ação é involuntária, é porque ela é muito rápida, é o cérebro que toma essa ação, no que a gente viu que se chama reflexo medular, e ocorre sem que eu tenha decidido que ocorresse. Por isso é uma ação involuntária. Ok? Gente, é isso. Se ficou dúvida, vê o texto de novo, anota o que eu falei para você e entenda o que vocês estão escrevendo. Senão, vocês só estão fazendo atividade e não estão aprendendo nada. Tá bom? Então é isso, gente. Então, na próxima semana tem material novo e aí vocês vão receber ou já vai estar em breve no GSA. Tá bom? Um abraço do Google Sala de Aula, para lembrar o que é o GSA. Tchau, até mais.